Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Aqui você sabe, Faria Lima. Esse podcast que se tornou itinerante. Já gravamos em Porto Alegre, já gravamos em Curitiba, já faz 2 anos aí, tralalá, em São Paulo, aqui na Faria Lima. E agora a gente vai partir para novos horizontes. Me aguarde Rio de Janeiro, me aguarde Belo Horizonte. Estamos chegando, já estamos com convidados aí agendados para Rio e Belo Horizonte. E hoje, confraria, amigos aí, recebendo amigos, batendo papo sobre gestão tributária, reforma tributária. Eu aprendo um bocado. Passo esses sábados maravilhosos aqui em São Paulo, aprendendo com profissionais que eu admiro bastante. E para esse episódio, temos ninguém menos, ninguém mais do que Davi Ruiz do Atacadão. Meu caro, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Manicômio Tributário. Ô Augusto, obrigado. Boa tarde, né, galera? Augusto, eu sei que é meio clichê falar isso, que é um prazer estar aqui, mas eu quero dizer para você que é uma realização. Porque para mim, estar aqui falando com você, vamos fazer uma analogia com... Estamos num país do futebol, né? Uhum. Uma analogia com o futebol, então. É um menino ali que está batendo um papo com o Neymar. Imagina. Então, estamos aqui hoje no Santiago Bernabéu. Obrigado. Vamos tentar jogar fácil hoje aí, brincar um pouquinho com a galera, entregar um podcast de qualidade. Com toda certeza, meu caro. Obrigado pelas palavras. Eu queria começar te perguntando, achei muito interessante, PMO líder da reforma tributária, Davi. O que esse cara faz? PMO líder da reforma tributária. Vamos lá. Augusto, hoje o desafio da reforma tributária, ele é bem grande, todo mundo sabe. E falar disso, que tá tirando o sono, e enfim, falar que é um problema, eu tô longe disso. Eu encaro como uma oportunidade. Uhum. O que um PMO da reforma tributária faz numa empresa multinacional, seja ela grande, pequena, média, né? Hoje, o profissional tributário ele precisa ser comunicativo. Sim. Né? Então, o que a gente vê hoje? Um líder PMO, ele, além de ser o PMO, mas da reforma tributária, ele precisa conectar as áreas. Então, o tributário ele sempre teve esse paradigma de ser uma área difícil. Isso. Né? Muito difícil. Então, qual é o nosso principal objetivo e o desafio ali? É tentar falar de forma fácil para as áreas. Sensacional. Então, o que a gente tenta trazer? Gente, é o tributário. Sempre quando você vai falar de tributário, a pessoa que não é da área já fica meio assim, nossa, tributário é difícil, é chato. O que essa pessoa, essa figura tem que fazer? Gente, a mudança vai ser essa, o impacto para vocês talvez seja esse. Me ajudem, entenderam? Trazer para a rotina de cada um, né? Então, trazer uma vivência da área, né? Há uns dias atrás, uma pessoa me perguntou assim, Davi, você conhece algum curso de PMO para ser um PMO da reforma tributária, né? E eu confesso que eu fui surpreendido com essa pergunta, né? E eu parei, pensei e respondi para a pessoa. Eu falei, olha, não caí nessa cadeira por querer, vou ser bem sincero, foi uma construção ao longo do tempo. Então, o que aconteceu para eu estar ali? Entender do negócio, entender de tax, né? Ter transitado por 2 áreas que me deram uma bagagem, Augusto, imensurável. Quais foram elas? Comercial. Fiquei quase 3 anos inserido no comercial por coincidência antes da reforma tributária. Então, entendendo a questão de preço, de custo, de rentabilidade, oportunidades voltadas ao negócio ali, inserido na área, e também TI. Então e hoje, para mim, varejo, sensacional. O core é o comercial e o TI é a parceria que precisa estar muito bem alinhado com o tax. Então, essa vivência ao longo dos anos me trouxe para ser capaz de estar nessa cadeira ali. Tanto é que eu voltei para o tributário depois desse período dentro do comercial, para liderar a reforma tributária dentro de uma grande empresa aí do varejo alimentar, né? Sensacional, Davi. É primeiro bate-papo que eu tenho aqui com alguém com essa experiência, porque eu tenho quase certeza, tu me confirma, posso estar errado, mas enfim, que o fato de você ter passado por essas áreas faz com que você transmita também mais confiança para eles. O cara do comercial, quando te pergunta, pô, Davi, isso aqui tinha que ser de hoje para amanhã, tudo, você fala, putz, não é bem assim, é assim, essa. Ou seja, você ganha muito na interlocução, usando uma linguagem muito orientada para essas audiências, né? Comercial, TI, faz sentido isso, né? É bem por aí, Augusto. O pessoal não é difícil de ouvir um comprador ou alguém da área comercial, um vendedor, falar assim, nossa, mas você falou de um jeito que nunca me falaram.
E eu confesso para você que é uma coisa que veio natural, por estar inserido naquele contexto, né? Então, eu acabo tendo mais a confiança desse profissional. Sim. Ele ouve de uma melhor forma. E assim, com a reforma tributária, eu acho que esse pessoal vai ajudar a gente a enxergar os impactos. Porque assim, é meio batida já a frase, mas a reforma tributária é a reforma do negócio. Isso. Não adianta falar que vai ser só tributário. Qual que é a função de um PMO? Sim. Levar para eles o impacto, mas eles trazerem os insights para a gente. Com certeza. Então, essa bagagem, como você bem falou, ela tá me trazendo isso, a forma de me comunicar com esse pessoal tá sendo assim sensacional. No meu caso, a área comercial e TI abraçaram o projeto e tá facilitando muito, né, o meu trabalho nesse início aí, né? Até vou te dar um exemplo, né, de comunicação. Há uns dias atrás eu fiz uma palestra para uns trainees, né? Que são futuros líderes, né, da empresa. E aí eu tinha que explicar o que era a ST, a nossa querida substituição tributária, né? Sim. E é difícil até para quem é da área, né? É. Eu falei, caramba, como que eu vou explicar o que é ST para quem não é da área? O que eu fiz? Peguei um isopor, uma gravata, um óculos e um chapéu. E chamei algumas pessoas. Falei, ó, você vai ser o turista, você vai ser o vendedor de picolés com isopor e você vai ser o dono da indústria de sorvetes, né? Aí eu falei, ó, performance de vendedor de sorvetes. E fizeram a performance, o pessoal tirou foto, brincou e tal. Foi bem caricato o negócio. E aí eu falei, gente, vamos parar aqui a cena nesse ponto, a venda. Alguém aqui já ouviu esse vendedor ambulante da nota fiscal? Aí o pessoal, nunca ouvimos. Quem aqui acha que houve sonegação fiscal aqui? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, legal, peguem esse insight aí, ó. O industrial recolheu o tributo por todo mundo. Isso. Ele substituiu todo mundo. Peguem essa palavra, substituiu. O distribuidor não recolheu mais nada e o ambulante também não. Ele recolheu por toda a cadeia. Entenderam por que ele não precisa emitir a nota? Vou perguntar de novo para vocês. Houve sonegação aqui? Alguém acredita que houve? Ninguém levantou a mão. Caramba. Entenderam que é ST? Entendemos. Augusto, em 3 minutos. Todo mundo entendeu que é ST. Cara. Então é a forma como comunica, né? É trazer o tributário de uma forma leve, descontraída e principalmente para o ambiente de negócio da pessoa que está ali te ouvindo, para a audiência, né? É a minha Muito preocupação. bom. Davi, aula, né? A gente está aqui com 5 minutos de episódio e para mim é aula porque eu tô sempre batendo numa tecla da narrativa, do storytelling, comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Entre o ego e a audiência, na comunicação prefira a audiência, né? E quando você traz um caso desses, anedótico, visual, essas pessoas nunca mais vão esquecer o que é ST, né? Então, cara, sensacional, presta atenção. Você da área tributária, você precisa estudar storytelling por causa disso, para poder realmente explicar o que está acontecendo para pessoas que são leigas e que nunca mais vão esquecer. Muito bom. Sabe que essa semana, há 2 semanas, aliás, a gente teve no Texas School há 3 semanas e lá o Marcelo, num dado momento, houve uma apresentação do Luciano, acho que foi, que falou de um palhaço. Perfeito. E aí, sem que eu consiga dizer porquê, apareceu no meu feed do Instagram um curso de storytelling com um palhaço chamado Mauro Fantini. Ele é o cara que lidera aquele projeto Narizes. Ele é um médico, doutor, professor. Ele vai nos hospitais alegrar crianças, pessoas, né? Às vezes em estado terminal, né? Então ele conta histórias, ele dá esse curso de storytelling. Eu comprei o curso dele no Hotmart e até comentei depois lá no grupo do Marcelo dizendo, olha, como é importante saber contar histórias. É o 3º curso de storytelling que eu estou fazendo, mas eu achei incrível essa estratégia, muito bom, parabéns mesmo. Você sabe que eu roubei um pouquinho da tua ideia, porque quando a gente falou isso aí no Texas School, tava lá, comentamos, ele comentou lá do curso de palhaço e você falou no grupo mesmo, né, que tava fazendo isso. Eu falei, cara, vou tentar fazer um laboratório aqui. Sensacional. Então e deu muito certo, eu gostei. Comentei com a minha esposa recentemente, eu falei, agora eu quero fazer um curso de palhaço. Ela falou, mas você já é nosso palhaço particular, né, brincando? Sim. Eu falei, não, mas eu vou fazer sim, ou de teatro também, para conseguir engajar. Teatro eu já fiz. Teatro já fez? Olha que legal. Já fiz 2 oficinas de teatro. Bem interessante, né? Ótimo, sensacional. Eu acho que nessa parte, o Augusto, de engajar a galera que não é de tax para reforma, vai ser pra gente crucial. Comunicação. Então, assim,
O PMO, o que ele precisa ser? Flexível, é uma pessoa flexível que entenda do negócio, entenda do técnico, claro, mas principalmente saiba comunicar. Sim. Não adianta você não saber comunicar, você não vai ter engajamento do pessoal. Sim. E a reforma está aí para ser abraçada por todos, né? E implantada. Não tem mais aquela discussão, será que vai ou não vai? Não. Vai acontecer, já está, né? Sim, com certeza. E Davi, você que, para além das fronteiras da empresa onde você trabalha, você vem acompanhando os movimentos do varejo, discussões de associações. Quais são as principais preocupações do varejo com a reforma? O varejo, Augusto, que a gente está discutindo bastante, né? Claro, questão de alterações de sistema, quantos sistemas que vão ser alterados, impactos, engajamento da equipe, mas principalmente o varejo é uma área que tem uma margem muito pequena no Brasil. Então, a nossa principal preocupação é o impacto em custo e preço. Será que eu vou saber precificar nesse momento? Uhum. Porque o que acontece? Eu vou ter um cenário hoje, já tem um cenário tributário complicado, ele é complexo, né? O tributo hoje ele manda no preço que você está praticando na ponta. Eu vou ter um cenário híbrido. Então, a nossa preocupação com a composição de preço, o custo, isso passa muito pela estrutura do projeto em si, né? A nossa preocupação. E assim, eu estava até comentando com um amigo meu esses dias que, não sei, nem só no varejo, mas no varejo em si mesmo, eu tenho fornecedores de A a Z. E eu costumo falar muito, estou falando muito de reforma tributária para pessoas que não são de techs. A minha preocupação também é uma preocupação social. Porque dentro desse ecossistema, nós vamos ter fornecedores pequenos, médios e grandes. Os grandes vão se preparar? Vão. Se eles errarem, eles têm possibilidades de corrigir. Será que o pequeno ele vai ter essa possibilidade? O que eu estou enxergando, Augusto? A gente vai ter que trazer esse pessoal para perto da gente. Sim. Para quê? Porque ele vai esperar de repente de um contador que não está preparado para a reforma tributária. E para mim não é interessante um fornecedor ter dificuldades no processo. O meu ecossistema é impactado. Então qual que é a minha visão? Trazer esse fornecedor e tentar também municiar ele de informação. Olha o impacto. Então é a preocupação do varejo. Sim. É todo o ecossistema, né? Do começo ao fim do negócio. Outra coisa que a gente se preocupa bastante é a ponta, é o consumidor final. Porque a gente vai passar por um tempo em que o brasileiro não está acostumado a comprar a mercadoria e no caixa você ter aquele que nos Estados Unidos hoje tem o sales tax. Né? Então, comprei a mercadoria por $10 lá na outlet, né? E aí vou chegar no caixa é $10,50. Ou $11. Isso. No Brasil isso vai acontecer. Será que o meu consumidor vai estar preparado para isso? Ou vou precisar informá-lo antes? Né? Então, eu vou precisar informar na etiqueta esse preço? Não vou? Então, o varejo ele passa muito por isso. É um início de preocupação com sistemas, engajamento do pessoal, já pensando em precificação, pensando na forma de negociar com o fornecedor e também no impacto disso com o consumidor final, que vai sofrer esse impacto na ponta lá, mesmo em questões informativas, né? Com certeza. Interessante que você falou do preço, porque aqui, abrindo parênteses, né? Quando, e usando um pouquinho de contar histórias, né? Quem que determina o preço? É o mercado. Então, se o mercado está vendendo, digamos, uma Coca-Cola por R$10, se você colocar 11 na gôndola, ou você não vende ou vende bem menos. Né? Então você não mexe naquilo. É R$10 que o mercado está disposto a pagar. Pensa que o preço está aqui na ponta. 10. Essa é uma força que te empurra sempre para menos. Ela quer ser 9,90. 9,80, o máximo, mas ela está em 10. Desse lado você tem duas forças. Uma que é o fornecedor querendo te entubar o máximo que ele pode para melhorar a margem dele, né? E os impostos contra os quais você não pode fazer nada. Você precisa pagar aquilo de impostos. Como é que é o nome dessa parte que está no meio aqui do sanduíche? Margem. Significa dizer que você controla muito pouco dessas três grandezas e aí a gente vê realmente a margem do varejo muito competitiva. Não é por razão diferente dessa que você tem num final de semana qualquer no semáforo aquelas folhinhas com as promoções, propaganda,
na TV, quantas pessoas vendo o preço da carne, o preço da Coca-Cola, da cerveja, não vão nesse mercado em vez daquele, porque, né? Então isso é muito sensível, né, para a reforma tributária, com toda certeza. Sim, você tocou num ponto importante, a parte de precificar que a gente está falando, né? Sim. Então, assim, eu vou passar por um período, eu, consumidor, e também o fornecedor, qual o preço certo das coisas, né? Vamos pensar na figura do fornecedor, né? É o que você disse, se eu precificar para cima, com medo de errar, eu perco o market share. Isso. Se eu precificar para baixo, errei para baixo, não pago as minhas contas. Será que o pequeno aguenta isso? Sim. Né? Então, a arte de precificar hoje, o impacto do tributo, ele é violento no preço, no custo. Né? Então, a gente vai passar por um período de doutrinar as pessoas que trabalham com o preço. Gente, o cenário hoje é complexo? Vamos ter um cenário híbrido. Em 27 já começa a ter um impacto no preço. 28 continua, em 29 ele piora um pouquinho, né? Piora. Então o ICMS ele começa a morrer e o IBS a vir, né, à tona por fora. Então essa transição vai ser bem complicada, né, nessa parte de precificação, custo e também a margem aí pra gente cuidar dela com carinho, que como eu disse, ela é bem pequenininha, né? Com certeza. Nesse contexto aí, Davi, a gente vê um profissional tributário hoje, quando você anda pelas workstations dos seus colegas lá no tributário, que é um profissional que tem um determinado perfil. Talvez a gente pudesse dizer, puxa, o perfil ele é assim, ele é assado, na média o meu colega é assim, é assado. Minha pergunta é, que tipo de mudanças você vê no perfil desse profissional lá para janeiro de 33? Janeiro de 33. Eu começo te dizendo que eu já estou vendo uma mudança no perfil. Estávamos num evento essa semana e comentando numa roda de amigos, né? O profissional tributário, ele sempre foi um profissional que ele foi muito de bastidor, né? Uma pessoa mais, como eu posso dizer, mais tímida, né? Não é uma pessoa muito nos holofotes, não está à frente. Hoje isso mudou, até em questão de networking, né? Então, frequentamos muito mais eventos, conversamos com pessoas diferentes, né? Nós conversamos, né? Então, assim, tudo isso está mudando um pouquinho o perfil profissional do negócio. O perfil técnico, eu acho que ele vai caminhar, porque nós temos coisas que vão deixar de existir. Tributos como PIS, COFINS, ICMS. Aquele cara que está acostumado a entregar a apuração, a gerar uma guia para o perfil mais antigo, ele vai deixar de existir, porque o que eu vejo, ele vai caminhar mais para ser um profissional técnico. Técnico que eu digo assim, em tecnologia. Né? Um profissional mais comunicativo, um profissional mais estratégico. Eu vejo, Augusto, em 2033, até antes, nós temos alguns casos, né, de profissionais de techs que ascendem a cadeira de CEOs e CFOs, mas ainda o número não é grande. Na minha opinião, a tendência é que isso aumente um pouquinho. O que eu vejo hoje? Principalmente quem está envolvido com reforma. O profissional de techs ele está sendo envolvido num cenário que ele não está acostumado, né? Percorrendo financeiro, RH, contabilidade, o core do negócio comercial, TI. Isso está dando uma bagagem para o profissional de techs que antes ele não tinha. Ele estava acostumado com o mundo de techs dele. Apurar, reter, recolher, acabou ali. Hoje a bagagem ela está vindo automaticamente. Então vai ser comum em 2033 esse profissional migrar para a tecnologia, esse profissional estar mais voltado a questões estratégicas e por que não ascender ainda mais para cadeiras de CEOs e CFOs. É um profissional com bagagem, preparado e conhecedor do detalhe do negócio. E você, tendo passado por TI, a tua expectativa é ter mais profissionais de TI migrando para techs, né? O tal do tech para techs ou do techs para tech? Qual é o teu palpite? Eu acredito que mais do techs para tech. Porque hoje, se você for ver, eu entendo no meu dia a dia ali que é mais fácil você ensinar para uma geração que já é tech, ela já vem, né, com esse viés tech. É mais fácil você inserir ele naquele cenário do que você inserir ela num cenário tributário. Né? Então, hoje o profissional de techs que já está preparado com bagagem de techs técnica, para ele aprender a tecnologia, eu acredito que seja mais fácil. A gente vê isso na prática, né? E até a visão dele acaba sendo um pouquinho maior. O movimento inverso, talvez ele ocorra, mas com uma menor escala, né? Porque o pessoal vai querer ficar mais voltado à área de tecnologia, até por questões de inteligência artificial, né? BI, que nós usamos bastante. Então eu acredito muito em profissional de techs ter essa vertente mais voltada para o tech.
Aquilo que tu costuma acompanhar nos jornais, Davi, de mercado, porque eu considero o varejo o setor que para tributário é o mais nervoso. Seja porque numa gôndola você tem diversas tributações possíveis, por exemplo, de PIS e COFINS, várias alíquotas, IPI, etc., ICMS, seja porque você tem a sensibilidade a preço é absurda e a sensibilidade a respostas rápidas por parte do comercial ela é absurda, né? Minha pergunta é, você acha que existem preocupações, que você vê alguma preocupação no mercado em geral com relação à reforma, que você lê e pensa assim, nossa, ainda bem que eu estou no varejo, que sorte. Olha, eu acho que o varejo dos mercados que eu acompanho ali é o mais nervoso, sem dúvida, né? Nós temos itens de A a Z, né? Eu já cheguei a pensar assim, nossa, estou no varejo, um dos piores, assim, mais nervosos, né? Queria de repente estar numa indústria, alguma coisa assim, em relação a trabalho, por achar que é mais tranquilo, mas não, eu acho que o varejo, ele é um mercado nervoso, mas quem está acostumado com o varejo, eu acho que não se vê em outro lugar ali. A gente está acostumado a ter esse ambiente nervoso, de a mudança acontecer. Hoje, Augusto, eu trabalho com 27 estados diferentes, né? Então a alteração tributária ela é diária, né? Então é nervoso, só que faz parte da rotina. Então assim, o varejo ele é tão nervoso que a gente fala assim, vocês estão dedicados à reforma tributária? Estamos. Só que estamos dedicados à reforma, só que tem uma operação toda acontecendo no varejo, né? Então eu tenho modelo de notas técnicas saindo, eu tenho de repente o impacto de novos regimes especiais que eu preciso implantar para conseguir uma margem melhor, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo alguns setores mais, entre aspas, tranquilos, né? Que o nosso varejo, por conta do número de SKUs, né? E movimento de preço, tudo, mas eu acredito que o varejo ele é legal por conta dessa rotina frenética que a gente está acostumado e gosta, né? Acaba se apaixonando, né? Sim, com certeza. E lá no teu projeto, você é o PMO, quem é o chairman desse projeto? Chairman, um rapaz, um senhor que eu prezo muito, né? Ele é de Tex, ele é finanças, ele é de Tex, Cleudemir Martins, o nome dele, inclusive um abraço para ele, vai ver nosso podcast aqui. Ele é a pessoa ali que tem a dor de dono do negócio, já 40 anos de empresa, né? Conhece muito do negócio, né? Ele é quem deu assim, a oportunidade e também trouxe pra gente assim, a confiança de poder trabalhar, né? Então, eu sempre tive, Augusto, até uma coisa que eu queria falar, muita gratidão por quem passou e sempre tive muita sorte de profissionais, né? Então, hoje esse senhor, ele é o head ali, né? Estou abaixo dele respondendo e tivemos outras pessoas ali também passando muito importantes para o processo de aprendizado. Tem uma pessoa que também foi importante nesse processo, Kênia Orozco, hoje head... A Kênia, claro, conhece bem a Kênia. Eu estive com a Kênia aqui em São Paulo no evento do Trent Rossi. Olha aí que legal, Isso. A Kênia para mim é uma mentora profissional, amigona, né? Foi minha... Tem que trazer ela aqui. Tem que trazer, fica o convite. Tá escapando, mas eu tenho que trazer ela aqui. Fica o convite aí pra Kênia, vou falar pra ela. Kênia, vai lá falar com o Augusto, tem que ir. Hoje a gente troca muita figurinha, né, em termos de rotina diária de Tex. Então eu sempre tive muita sorte com as pessoas que eu cruzei no caminho. Meus pares também hoje me ajudam muito, aprendo muito com eles, né? Sim. E Davi, nesse contexto, tem uma pergunta que eu adoro fazer quando a gente está batendo papo aqui, que na tua carreira eu tenho certeza absoluta que você teve chefes bons e chefes ruins. Só que você aprendeu com ambos. Eu quero saber o que você mais aprendeu com chefes bons e o que você mais aprendeu com chefes ruins. Chefes bons, vamos começar pelo mais fácil primeiro, né? Sim. Chefes bons, resiliência. Resiliência com os ruins também aprendeu isso aí, só pra te avisar. Hein? Verdade, né? Tive que ter resiliência, né? Os bons, a resiliência e o ambiente, né? Então é sempre assim. Eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade com números, então uma pessoa mais técnica, né? Então com esses chefes bons, aprendi a criar ambientes bons de trabalho, né? A pessoa que ela é mais lógica, ela não pensa muito nisso, né? Então tive esse know-how, né, para aprender com esses chefes bons. Então o ambiente de trabalho para você... Porque bem ou mal, Augusto, numa empresa multinacional, do porte que nós trabalhamos, você sabe melhor do que eu até,
o ambiente de entrega, a pressão, ele é muito grande. Então você precisa criar um ambiente saudável, né? Sim. Quem fala muito disso também é nosso querido amigo Marcelo Brasil, né? Sim. O Tex é legal, mas a gente não pode romantizar também o Tex. Não. É desafiador. Então, assim... tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, perfeito. É. Então, assim... Só que temos que criar um ambiente pelo menos agradável, né? Que possa ser desenvolvimento, engajamento do público. Então, isso os meus chefes bons me ensinaram. Os ruins me ensinaram a como não ser, né? Sim. É aquele negócio, chamar a atenção na frente das pessoas, de um time que precisa ser chamado. Botar a culpa em alguém. Botar a culpa em alguém. Sempre o problema foi de uma pessoa só, não foi do time. O mérito é sempre dele. É sempre dele. As boas ideias são sempre dele. Isso. Uma coisa engraçada que eu sempre toco com o time, né? Aquele chefe ruim, você precisa... De repente ter formas, a minha esposa é psicóloga, né? Então eu aprendo muito com ela, né? Sim. Imagina uma discussão aí, fazendo um parênteses com a esposa psicóloga, você nunca ganha, né? Sim. Mas um beijo pra ela também, pra não ficar brava comigo. Sim. Mas nesse contexto ali, o que eu acabei aprendendo com os chefes ruins? Você precisa criar ferramentas para que ele ache que a ideia veio dele. Isso. Então assim, tive uma ideia. Poxa, aquele chefe vai aceitar a ideia vindo de mim? Acho que não. Pelo perfil dele, não. Como eu entro na conversa para ele dar essa ideia e eu falar, poxa, boa ideia, eu não faria melhor, né? Então, ao longo do tempo, desenvolvi isso com esse tipo de liderança. E isso me ajuda muito hoje, Augusto, nessa cadeira que eu tô hoje, a fazer isso, né, de alguma forma, e também no caso de solução de conflitos. Acabo tendo um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de, né, criou força ali, criou couro, né, pra poder apanhar um pouquinho. Então, Sim. Os chefes ruins ensinaram um pouquinho disso pra mim. Eu já fiz muito isso. É você utilizar a vaidade do interlocutor a seu favor. Então, às vezes você tem... Já aconteceu comigo numa determinada empresa ou determinadas situações, tem uma liderança que por alguma razão não gosta de mim. O que você pode fazer com isso? Procura essa liderança e diz assim, olha, eu tenho maior admiração pelo teu trabalho, tanta admiração que eu gostaria de 3, 4 vezes por ano a gente poder almoçar, eu poder entender como é que foi a tua carreira, as tuas conquistas, qual a tua percepção do negócio, da empresa. Queria entender um pouco, beber dessa fonte maravilhosa do conhecimento. Tudo. Como ele é um vaidoso, ele vai dizer, claro, Davi, vamos lá e tal. E aí o que aconteceu? Quebrou uma barreira, entendeu? Então, isso funciona muito. Esses tempos tive um caso em que uma liderança falou assim, não, lá nesse projeto eu vou, mas eu não consigo participar sozinho. Eu tenho que levar mais fulano e beltrano comigo. O que eu fiz? Não dava para levar mais 2, porque senão o projeto fica gigante, muita gente. Aí eu falei assim, deixa eu te falar o seguinte, na tua área eu preciso de um representante. E para mim, não tem nenhuma pessoa melhor que você para ocupar esse lugar. A menos que você me diga, Augusto, não sou eu. Chame o Davi. Entendeu? O que a pessoa falou? Sou eu essa pessoa. Porque a pessoa não quer perder protagonismo, entendeu? Então, nós precisamos ser safos o suficiente. Inteligência emocional é isso. É você utilizar aquele estado de coisas, a vaidade da pessoa a seu favor, né? Mexer nisso aí, ter essa condição de negociar, né? Não é eu contra você, é nós contra o problema, enfim, né? Então é muito legal você ter comentado isso, porque me trouxe esses 2 insights assim de carreira, já vivi isso aí, sabe? É legal que pra galera mais nova que a gente fala, eles começam a perceber uma coisa que eu ouvia muito e não entendia, né? Quanto mais você ascende na carreira, sobe, né? Ali vamos falar assim, no nível hierárquico, menos técnico você fica e mais político, né? Na questão positiva da coisa, né? E é uma verdade, porque esse perfil da gente ter que fazer isso com esse perfil mais egocêntrico, né? Eu já encarei desafios, Augusto, das 2 pontas serem egocêntricas. Então, assim, eu tenho que lidar com esse perfil
e lidar com o outro e fazer o projeto acontecer, sendo que esses dois perfis são tão iguais que eles juntos dão choque, né? Sim. Então você precisa fazer aquela parte de, olha, não é bem assim, vamos fazer dessa forma, o que vocês acham, né? Então é muito de exercício, e isso nenhum lugar ensina, é a experiência diária, né? E numa empresa grande, multinacional, você, de fato, você vai lidar com perfis de A a Z. Muito, muito. E sem esquecer também, né, Davi, que nem todo mundo é feito só de luz, né? Você é feito de luz e de sombra. E quanto mais perto da luz, maior a sombra. Então, o Davi é um cara sensacional, inteligente, agradável, tá aqui com a gente, é nosso amigo. Mas o Davi tem pontos ali que, com certeza, e o Augusto também, e o Marcelo Brasil também. Então você entender aquele negócio A Cabana, sabe? Já viu aquele filme A Cabana? Cabana. Que é horroroso o filme, né? E tu consegue entender o que tava por trás daquilo, né? Eu chorei copiosamente naquele filme, mas tentar entender assim, cara, o que move essa pessoa pra ser tão tough assim, né? Pô, tá difícil aqui, tá complicado. O que move, né? Tu tentar entender isso aí. A psicologia ajuda bastante nisso, né? E existem várias outras. Eu tinha uma liderança no início da minha carreira, que inclusive já teve aqui, Claudião Berlese, trabalha hoje final de carreira do Banco Central. E eu trabalhava numa empresa pequenininha de auditoria e não tinha aquelas equipes gigantes com 3, 4 assistentes, 2 sêniores, gerente. Não, tinha trabalhos que ele me deixava lá sozinho. E eu falava para ele, cara, eu sozinho aqui, e ele falava assim, tu tem o perfil. E aquilo era provocativo para mim, cara, se ele tá dizendo que eu tenho o perfil, ele tá acreditando em mim, eu não vou acreditar em mim? É claro que eu vou acreditar em mim. E aí eu fazia acontecer, eu me virava, e eu entregava, né? Então, existem várias maneiras assim de você chegar ao sim, e você precisa ser estratégico, né? Saber jogar o jogo, né? Eu conto muito, meu filho que agora está iniciando a carreira como estagiário, esses dias eu contei para ele, eu aprendi a jogar xadrez antes de me alfabetizar. E por que o xadrez é importante para mim? Porque com o xadrez eu aprendi que você vence uma partida de que forma? Alguns que não são tão familiarizados vão dizer checkmate. Checkmate é uma das formas. A outra forma é a pessoa desistir. E a outra forma é no relógio, porque você faz o lance, toca no relógio, então pelo tempo. E você precisa saber que tem jogos que você vai ganhar no checkmate, tem outros que é por desistência e tem outros que é no relógio, né? Então, são coisas que o tempo te dá, né? Vai procurar em livro aí, não vai achar em livro nenhum isso aí, né, Davi? A experiência te dá, né? Exatamente. E você tocou num ponto bem legal, que é assim, não adianta a gente falar que nesse ambiente agora desafiador para a área de techs de reforma, né? Vou conseguir abraçar tudo, precisa equilibrar os pratos. E fatalmente um prato ou outro vai cair no processo, Sim. né? Então eu preciso saber lidar com isso. Qual que é a estratégia? Vou mirar no checkmate? Sim. Vou mirar no relógio? Ou na desistência, Sim. né? Então eu preciso encarar aqueles problemas. Então qual que é aqui? O que eu tenho que dar prioridade? O que tem que ser agora? O que tem que ser depois? Quem eu tenho que trazer? O que eu tenho que fazer? Sim. Então a estratégia ela é muito importante, é o que você falou. E isso em nenhum lugar, não está escrito em nenhum livro, não tem algum MBA que explique. Não. É só a nossa experiência do dia a dia mesmo, né? Com toda certeza. Com a tua bagagem, Davi, você tem um palpite que é mais fácil, ou seria mais fácil nesse momento de reforma, trabalhar numa empresa de capital nacional ou capital multinacional? Na minha visão, Augusto, assim, uma empresa do capital nacional e multinacional, nós temos um desafio igual, que é o quê? Chegar no Comex, digamos assim, na alta liderança, e de fato explicar para eles o impacto e a importância da reforma tributária. Porque não é em toda empresa que
esse nível de pessoas vai começar a entender mesmo, né? Então, ali na prática. Então, assim, tanto empresa nacional quanto multinacional, nós temos esse grande desafio. Poder comunicar de uma forma que eles entendam isso. Que é uma quebra de paradigma para eles também. Tributário é um número ali e tal, meio complicado, mas e aí, qual a alteração? Investimento, que você tem que, né, trazer investimento para colocar na equipe, de repente contratar uma consultoria, eu preciso convencer esse pessoal. No ambiente de multinacional, ele fica um pouquinho mais difícil por conta do idioma. Então, como você de repente explica para um gringo, vamos lá, um sueco, a reforma tributária, um francês, a reforma tributária, sendo que geralmente hoje no Brasil você tem um tributário 60 pessoas, sei lá, num departamento. E numa empresa europeia você tem 3. Né? Para que você precisa de todo esse investimento para uma reforma tributária? Entendeu? Qual que é o impacto disso? Então, eu acho assim, o desafio é igual na questão da comunicação, de falar quais são os impactos, só que para multinacional, capital estrangeiro, tem, lógico, para nós de techs também, o desafio do idioma, como comunicar. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Então vamos supor, aquele rapaz novo, a menina nova, namora alguém que é estrangeiro. Né? Claro, legal, experiência, mas sempre quando essa pessoa estiver naquele ambiente natural dela, estrangeiro, e você não, você sendo gringo ali, vão existir brincadeiras e formas de falar que por mais que você seja fluente na língua, você não vai entender. É todo um contexto, né? Então, como que você tira esse viés da língua e faz a pessoa entender de fato, né, os impactos para investimento que precisa ser feito? Então, sendo bem objetivo na resposta, eu acho que para multinacional é um pouco mais complicado pela questão do idioma e por conta da complexidade do cenário brasileiro, né, que a gente já tem. E como falar, esse mundo todo vai se transformar numa coisa um pouco mais compacta, digamos assim. Pelo menos esse é o objetivo, né? Vamos ver se a reforma vai entregar de fato isso aí daqui a 7, 8 anos, né? Verdade. Eu concordo contigo, faz todo sentido. Meu caro, e quem é o Davi que não está no LinkedIn? Legal, boa pergunta, excelente pergunta, como as outras também. O Davi que não está no LinkedIn é o Davi que é filho do Walter, contador, né? Contador, Contador, me Foi influenciado. Fui, né? Não tem jeito, né? Bem influenciado aí, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, é a minha referência, né? Meu pai. Filho da Vânia, né? Que deu toda a base ali para mim, né? Para eu conseguir ali, né? De fato estudar, de fato trabalhar, né? Então ela me deu a base. Minha mãe é o esposo da Sônia, psicóloga, como eu disse. Uma história engraçada, até a Sônia já chegou a me contratar, né? Ela me contratou, ela é da área de RH também, e eu brinco com ela que ela me contratou para a vida profissional e pessoal, né? Sim. Nessa ordem, mais ou menos. E pai da Manu, de 7 anos. Né? Engraçado, eu estava comentando num café mais cedo que sempre me perguntam, né, falando da Manu, qual que é o maior desafio da reforma tributária que você já encarou aí nesses 5, 6 meses falando de reforma para tantas pessoas e tal? Aí eu falo, olha, recentemente o maior desafio foi o seguinte, a minha filha chegou para mim e perguntou, papai, que é isso que você tanto fala, reforma tributária? E foi explicar para ela o que é reforma tributária. Te confesso que esse foi o maior desafio até hoje. Com certeza. E o Davi é esse cara simples, de família tradicional, que gosta de almoçar junto, de estar junto. Pratico karatê há bastante tempo, gosto muito, me dá disciplina, né, entrega. É claro que também a parte física é importante. Tô também aí aprendendo a pedalar. O Karatê te ajuda a conseguir um pouco mais de orçamento para a reforma tributária? Ou... não, longe disso, longe disso. Ele ajuda só um pouco na paciência, né? Mas seria uma boa, né? Tô aprendendo um novo esporte com amigos, que é pedalar, fazer trilhas aí de bicicleta, né? Dá pra natureza espairecer um pouquinho desse nosso mundo tributário, da pressão toda. E gosto muito, o Augusto, de ensinar pessoas. Então, assim, ensinar de forma simples, fácil. E eu entrei nesse mundo por coincidência, assim. Vou até contar, pouca gente sabe, né? Um professor meu, que eu conheci numa pós-graduação, né? Tinha um jeito assim específico, muito legal de brincar na aula, tal, e engajava o pessoal em aulas de sexta-feira, hein? Eu falei, caramba, esse cara é interessante, né? Consegui levar ele para uma empresa que eu trabalhava, né? E ele deu certo, né? Tal, ele falou para mim assim, Davi, me passa aí, né, o número da sua conta, ou vou te comprar alguma coisa, cara, porque assim, deu muito certo, você me indicou e, né, uma forma de gratidão, né, para você. Me veio um estalo, Augusto, eu falei assim, professor, Luciano Perrone, um abraço para ele, Luciano Perrone,
me ensina como você faz. Aí ele falou, cara, sério? Pode frequentar meus cursos então, se você gosta, assim. Comecei a frequentar, ele viu, cara, você leva jeito, faz um curso aí e vai fazer pra minha empresa. Fiz, cheguei a viajar, fazer e foi indo e entrei nessa vibe de gostar de ensinar pessoas na área de techs. E gosto bastante de ensinar principalmente quem não é de techs, né? Por falar de forma mais tranquila pra eles, eu pego isso como um desafio pessoal, né? Espetáculo, muito bom. Meu caro, o último bloco aqui do nosso bate-papo geralmente é os pitacos culturais. E eu tenho um simples, porém de coração presente para você, que é o meu último livro. Brigadão. Dedicatória. Cara, vale ouro, hein? Eu queria te dar esse livro. Você tá aqui, a Manu tá te esperando em casa. Tá louca para ver esse episódio aqui no YouTube. E obrigado pela tua presença, espero que você goste aí da leitura. Foi um prazer vir bater esse papo contigo. Cara, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui contigo, como eu disse, né? É uma realização. E assim, aproveito aqui para te parabenizar, confesso que cara, você é uma referência pra gente, Augusto. Vou até aproveitar aqui. E a sua humildade, o jeito que você permite que as pessoas cheguem próximas de você, continue essa toada. Você é exemplo pra gente e que tenhamos mais Augustos por aí, né? Obrigado. Informação ou já prontos, mas que se estiverem prontos que já apareçam. Porque pra gente é muito importante mesmo. Obrigado, fico muito feliz. Obrigado mesmo. Você tem alguma indicação de um filme, ou de uma série, ou de um livro que recentemente você tenha visto ou tenha lido, que acha que a audiência tem que ler, tem que assistir isso? Tem uma indicação de um filme, Augusto. Vi recentemente, é um filme, se não me engano, do ano passado, um filme americano chamado A Forja, né? Nesse filme, um menino recém-saído já do ensino médio, né? Ele enfrenta aqueles desafios da adolescência, pai ausente, né? E ele tem um perfil meio ácido, vamos dizer assim, né? E ele acaba pegando um mentor, né, com paciência de ouvi-lo e de, claro, mentorá-lo. Então, assim, por que esse filme é legal e eu indico para a audiência? Indico tanto para os jovens quanto para quem quer mentorar alguém, para ter paciência em ouvir os jovens, porque hoje é um grande desafio esse encontro de gerações, né? Então, assim, eu ouço muito o pessoal falar, nossa, essa geração XYZ quer as coisas muito rápidas, mas assim, gente, vamos nos colocar no lugar deles, né? Antigamente, para assistir um bom desenho que a gente assistia, o que nós tínhamos que fazer? Aguardar o horário. Isso. Eles não. Eles colocam no YouTube ou no streaming e assistem na hora que querem, param a hora que querem, quantas vezes querem. Sim. Internet está aí, inteligência artificial, então as coisas são muito rápidas. Claro que eles querem as coisas rápidas, nasceram nesse ambiente. Então esse filme ele ensina você a como tentar conhecer, tentar ouvir a verdade daquela pessoa nas duas pontas e desenvolver o jovem para o mundo profissional e também pessoal, por que não, né? Muito legal. Faz bastante sentido o que você falou, porque isso é para tudo, né? Hoje você quer comer uma pizza, você aperta em 2 botões num aplicativo qualquer e a pizza está chegando aqui a 15 minutos, né? Ou um churrasco, ou um carro, né, de aplicativo, enfim. Faz muito sentido, muito legal. Gostei muito da sugestão. Meu caro, obrigado pela presença, espero que tenha sido tão divertido para ti como foi para mim. Eu tenho uns avisos para dar aqui. Você me acha lá no Instagram como Augusto Flores Oficial. Tem o meu site, lá você encontra cursos, você encontra mentoria, encontra material meu, palestras, vastas palestras lá para você olhar, conteúdo gratuito, tanto no augustoflores.com.br quanto no mtxeduca.com.br. Você pode me mandar sugestões, críticas, você pode me mandar sugestões de convidados, por que não? Você pode me perguntar sobre mentoria no meu WhatsApp 41 99569 3841. Os meus livros, agora eu sou um escritor que tenho livros, você pode encontrar tanto na Viseu quanto na Amazon. E também encontra no meu site os livros. Aliás, no meu site você encontra também a Biblioteca do Augusto, que são os livros sobre os quais eu debato o clube de leitura. Então, esse ano, junto com o programa de mentoria coletiva, que são 10 encontros no ano,
e está aberto permanentemente. Agora já passamos 4 encontros, temos mais 6 até o final. Quando você adquirir a mentoria coletiva, você automaticamente está inscrito no clube de leitura. São 4 livros. Os 4 livros estão lá na Biblioteca do Augusto. E eu queria agradecer. Antes de agradecer os meus patrocinadores, eu queria dizer para me visita lá no Pitacos Corporativos, é o meu novo podcast. Então agora eu tô criando esse podcast, já tem lá uns 6 ou 7 episódios no Spotify, não tem vídeo, é só áudio. Então eu tenho um insight e eu saio falando. Então esses dias eu estava entrando no aeroporto, estava falando, barulho de aeroporto. Esse dia eu estava caminhando na praia, barulho de onda. Eu falo, eu mando pro maluco do meu sócio, que é o Marcelo, ele edita aquilo e mete no Spotify. São reflexões minhas sobre carreira, sobre negócios, sobre comunicação, sobre posicionamento. Espero que você esteja gostando. Manda um feedback para mim, curte, dê 5 estrelas, por favor. Bom, isso aqui tudo só acontece porque eu tenho patrocinador. A Avola, registro de marcas, é onde através de quem eu registrei todas as minhas marcas, como Manicômio Tributário, Augusto Flores, MTX Educação. Manda um e-mail ou acessa aqui esse QR Code no marcas@avola.com.br. Diz lá que você assistiu no podcast Manicômio Tributário e a turma consegue ali um descontinho para você. E a Bravo agora, grata surpresa, quando a gente começou aqui, a Bravo tinha 6.000 CNPJs atendidos. 6.000. Agora já são 16.000, acho que esse é o número, eu vou ler aqui. 15. São 15.000 CNPJs atendidos, com ênfase em processos tributários e financeiros por meio de soluções tecnológicas e serviços de BPO oferecidos por um centro de excelência com alto padrão de qualidade e performance. Eles têm muita tecnologia embarcada, estão ajudando várias empresas no projeto de reforma tributária e você pode acessar tanto pelo QR Code que está aqui, quanto pelo manicômio tributário @bravocorp.com.br. Diz que tu assistiu aqui no podcast e eles também conseguem alguma facilidade para você lá, ou pelo menos vão pagar o café, tá bom? Tá combinado? Muito obrigado.